Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que, pelo menos eu, acredito que no final do Rei Leão, o Scar falava, mas eu sou gay! Olha, teve um professor meu, uma professora, não sei, que passou aquele vídeo sobre todas as mensagens subliminares da Disney. Os anos 90 eram muito especiais. Tipo assim, tinha alguém no seu colégio pra falar, não, vamos passar isso. Porque o adolescente, ele precisa saber, a criança, ela precisa saber onde que ela tá se metendo quando bota um Rei Leão pra assistir. Assim, você talvez não saiba o que é uma mensagem subliminar. Mensagem subliminar é alguma coisa muito implícita que eles colocam lá pra passar alguma mensagem pra você de forma subliminar. Ou seja, o próprio nome já explica o que é o negócio. É muito conhecido como, por exemplo, piscar uma coisa rápida na tela, ou então ter algum texto que você não consegue enxergar, mas o seu cérebro enxerga. Seu inconsciente. Essas mensagens subliminares podem ou não já ter acontecido nas novelas. No vídeo de hoje, vamos relembrar 5 casos em que as pessoas acusaram a Globo de botar mensagem subliminar em suas novelas. É isso, depois da vinheta a gente vai falar de tudo. Ou quase tudo. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no Coisas de TV, é muito fácil, você segue esse esqueminha que a gente sempre passa aqui embaixo, de um ponteiro do mouse clicando no botão de se inscrever e depois clicando num sininho, porque esse sininho serve para te avisar toda vez que entrar um vídeo novo no canal. Sim, aparece já no seu celular, já você já sabe. Enfim, vamos lembrar de 5 episódios em novelas da Globo em que denunciaram mensagens subliminares. Será que elas são reais? Será que elas são mentira? Não sei. Provavelmente é mentira, mas tudo bem, né? Porque quem liga pra verdade? A verdade é um conceito vago. Primeira novela aqui que a gente vai falar é Amor à Vida. Que a abertura de Amor à Vida, se vocês bem se lembram, trazia... Vida, vida, vida. Nossa, pelo amor de Deus. Tinham 2 pássaros que eles se tornam dançarinos, aí eles começam a dançar enquanto o Daniel canta vida, vida. Enquanto o Daniel estraga a música Maravilha. E eles vão passando por pontos turísticos de São Paulo enquanto Mara, amor. Meu Deus, não. Aí na dança, o rapaz, ele é preso, enquanto a garota, ela consegue fugir como um pássaro. Aí ele retorna e ele se transforma em homem, e aí ele liberta a garota, enfim, né? Aquela coisa lá do pássaro do vida, não. Ter 2 homens se relacionando numa abertura de novela chocou a sociedade conservadora, né? Que é numa boa aparecer a mulher pelada e tal, não sei o que, mas quando tem 2 homens ou homem pelado, já tem problema. Vocês lembram daquela novela que tinha lá o pelado com a mão no bolso? Pois já não podia, né? Teve que botar um, né? A Juma podia mostrar tudo lá na novela Pantanal que tava de boa. Sem problema. Era até atrativo da novela. E aí, assim, apareceu, né, na internet, como sempre, aqui tem aspas, tá, gente? Como sempre, a Rede Globo sendo boca do capeta para entrar em nossas casas e tentar destruir nossas famílias. A mais nova investida deles é com a abertura da novela Amor à Vida, que mostra um casal heterossexual dançando, querendo se beijar, sendo que o beijo só acontece no final, sendo que no final a mulher se transforma em homem. Eles querem mostrar que a relação heteroafetiva não dá certo. Que tem o quê? Heterofobia, hein? Vamos valorizar nossas famílias e não vamos deixar que essa podridão entre em nossas casas, ok? Nossa, realmente é a Daniel estragando Maravilha, 2 passarinhos virando seres humanos e dançando por pontos turísticos de São Paulo. É um exemplo claro de heterofobia, a gente realmente vê isso. Sim, claro, era pra ser 2, um homem, uma mulher se beijando como Deus criou, e aí faz essa abominação, né? Claro que era pra destruir toda e qualquer família heterossexual que ainda exista no Brasil. Felizmente, todos esses protestos dessas pessoas que viram a verdade por trás da abertura de Amor à Vida deu super certo, e a novela foi um fracasso de audiência e não é lembrada até hoje. Nossa, a Globo realmente, né, nunca mais vai destruir famílias a partir disso. Mas, assim, é isso, a gente tá falando de um caso bem mais recente, mas antigamente já havia denúncias sobre mensagens subliminares, dessa vez a respeito de comportamentos e falas presentes numa novela. E agora vamos falar da novela Terra Nostra, que foi exibida originalmente em 99, 2000, e contava a história do quê? Dos italianos que chegavam no Brasil e começavam a trabalhar
nas lavouras, e aí tinha o Matteo e a Juliana, e eles ficavam se separando e voltando o tempo inteiro. Bem, no caso da novela Terra Nostra, ela é ambientada num contexto em que, assim, aboliram a escravidão no Brasil, e aí os grandes latifundiários precisavam arranjar alguma mão de obra, porque os escravizados não eram mais escravizados. Então aí eles trouxeram pessoas da Europa, prometendo maravilhas, o paraíso na Terra, e chegaram aqui, eles trabalhavam em situações análogas à escravidão. Na época, a filósofa Sueli Carneiro, ela escreveu um texto para a Folha de São Paulo para denunciar uma mensagem subliminar que ela percebeu em frases da novela Terra Nostra. Ela disse que nas mensagens subliminares dava a entender uma certa superioridade dos imigrantes europeus perante os negros brasileiros, que eram as pessoas escravizadas anteriormente. Ela lembrou de alguns exemplos, como o caso do Coroné, interpretado pelo Antônio Fagundes, em que ele dizia num diálogo: são brancos, eles trazem no coração o espírito da liberdade. Eles não vão aceitar essa história de senzala. E também tem um outro diálogo que ela cita na matéria, em que o Tizil, que era um garoto negro bem novinho, que depois acaba revelando que é filho do Fagundão, nessa novela, aí ele fala: Deus não quis me embranquecer. Na época, então, a Sueli dizia que isso acabava reforçando aquela coisa de que o branco europeu era superior ao negro brasileiro. E que isso era uma forma de pensar subliminar, de ficar reforçando esse tipo de pensamento muito atrasado. Na época, Benedito Rui Barbosa respondeu a essa acusação, e ele disse que o que um autor põe na voz de seus personagens não é necessariamente o que ele pensa. E se um personagem sofre de desinformação, que aponta a raça negra como subserviente, o personagem não pode falar nada de diferente. Benedito tem um ponto, sim, que realmente se o personagem é preconceituoso e pensa de forma preconceituosa, ele acaba reforçando isso, mas eu acho que talvez a novela pode ter pecado em não mostrar aquilo como a fala errada. Mas, quer dizer, eu acho que a novela do Benedito tem várias questões aí, tipo as duas, na verdade, o Rei do Gado e a... que tem um pouco isso, sim. Nas duas novelas tem um pouco dessa exaltação do imigrante italiano, como esse cara aqui, né? Que, nossa, a força, a coragem, que veio pra cá e tal, né? No Rei do Gado também, ali, principalmente na primeira fase, sabe? Que é uma coisa assim, que embora eles tivessem que, nossa, que trabalhar muito, eles conseguiram com a força de seu trabalho, sabe assim? Sim. Tem um lance de uma meritocracia ali meio complicada, que eu não sei se é só na voz do personagem, entendeu? Porque é uma coisa que se repete com... Né? Eu não lembro muito de Esperança, mas eu imagino que devia ter um pouco esse tom também. Eu acho que ninguém lembra muito de Esperança. Então. Nem o Reinaldo Gianecchi. Ele lembra, ele quebrou o dente na novela. Sim. Acho que as novelas, na verdade, todas elas, assim, muito poucas que não, elas ainda pecam bastante no modo como elas representam as pessoas escravizadas e a época da escravidão e tal. Eu acho que tem questões aí. E na época, as pessoas meio que não... podem não ter dado muita bola do que a Sueli falou, porque ela escreveu esse texto em 2000. Muito antes da popularização desse tipo de discussão. Sim. As pessoas falam isso e falam, mas isso existe faz muito tempo. Sim, muita gente já questiona essas coisas há muito tempo. Mas esses tipos de questionamento começaram a ficar mais populares recentemente com o advento da internet e das redes sociais. Naquela época ninguém ligava. Tipo, a verdade era essa. Gente. Tanto que passou uma novela como Da Cor do Pecado, né? Sim, e agora tem que ficar toda hora lembrando que, olha, talvez não seja tão legal as coisas que acontecem aqui. Mas o que talvez também não seja muito legal, talvez não, realmente não é uma coisa muito legal, é a novela Haja Coração, que é o nosso próximo exemplo aqui do nosso vídeo sobre mensagens subliminares. Porque assim, vocês não devem se lembrar porque vocês não perderam o tempo de vocês assistindo a reprise que passou recentemente. Mas a abertura de Haja Coração era uma espécie de caleidoscópio, aquele que é o meu coração, como diria Sailor Moon, que é um caleidoscópio que fica mostrando vários elementos da trama. Aí mostra um abacaxi, mostra moedas de ouro, helicópteros de ouro, likes de redes sociais, todos os elementos que o Daniel Ortiz enfiou nessa novela, eles enfiaram nessa abertura, tornando uma das coisas mais confusas e psicodélicas que eram exibidas durante o período de quarentena. E aí, pessoas muito desocupadas pegaram um trecho da abertura em que mostrava 4 pernas se dobrando em vários ângulos. E aí as pessoas compararam aquilo
com aquela suástica que a gente aprende na escola. Complicado, né? Mas embora seja pessoas tentando ver coisas em lugares que não deveria ter aquilo, tem que lembrar uma coisa também, que eu acho que é uma regra que quando você faz logotipo ou qualquer coisa, que é você evitar fazer com que aquilo lembre um pinto ou uma suástica. Eu acho que a Globo falhou nisso, ela podia ter não feito aquilo. É o designer, né? O designer, ele às vezes acha que o trabalho dele tá tão bom que ele não precisa fazer esse tipo de autocrítica, né? Sim. Assim, é sempre bom, né, evitar. É bom evitar. Pra quê, Mas, né? e aqui eu tô falando mal de designer porque, gente, caso vocês não saibam, eu sou formada em design gráfico, tá? Então eu tenho conhecimento de causa, eu trabalhei. Assim, às vezes simplesmente a pessoa não vai revisar porque ela achou bonito. Ela falou, nossa, mas meu trabalho tá ótimo. Falando em não sei o que, não tem um gancho pra isso aqui. Falando em aberturas assim um pouco que se aparecessem sim numa aula de design, as pessoas vão falar, meu Deus, quem fez isso? Só vão falar aqui de Salvador da Pátria e de Que Rei Sou Eu. As duas novelas apareceram, quer dizer, estrearam no ano em que eu nasci, em 1989, e foram acusados, que era um ano eleitoral, um ano que teve... não só ano eleitoral, foi o ano da redemocratização. A gente saiu da ditadura e os brasileiros puderam votar pela primeira vez em décadas em quem seria o presidente. E tinha o Lula lá, né? Então... O que aconteceu é que as duas novelas foram acusadas de fazer propaganda política. O Salvador da Pátria, ele mostrava um plantador de laranja alçado pra carreira política e tal. O que tá passando agora no Vivo, vocês podem assistir. Então, o Sassamo tem uma cara muito simples, né? Aquela coisa toda, tem coisa de política, tem homens muito poderosos que vão levando ele a fazer as coisas. Justamente por causa da simplicidade, por ser uma pessoa do povo e tal. Ele é levado para a carreira política e ele foi comparado ao Lula. E ainda tem uma questão que a abertura de Salvador da Pátria parece esse homem, né, tipo, andando ali num jardim, sei lá o que, numa plantação, né, e aí tem várias montagens que só a começo da década de 90 é capaz de oferecer. E aí o Gilberto Gil canta, amarra o teu arado a uma estrela, e aí tu verás o lavrador louco dos ares. Enfim, aí você amarra o seu arado a uma estrela, ficou pior ainda, deu uma piorada na situação. A estrela é muito associada ao PT. Aí pronto, aí se a pessoa já achava que era a questão de Lula, na hora que fala que amarram o seu arado a uma estrela... E aí tu verás uma alegria sem fim, basicamente. Quer dizer, a pessoa é uma propaganda para o PT isso daí. Inclusive, a gente falou mais sobre esse caso da comparação com o Lula no nosso vídeo de Salvador da Pátria, que tá aparecendo aqui em cima. E em Que Rei Sou Eu, mostrava o quê? Mostrava um jovem revolucionário que estava enfrentando uma monarquia corrupta, né? O protagonista... teve aí uma questão que foi comparada a uma pessoa já não tão, assim, legal, depois a gente foi descobrir, né? Que era o presidente Collor, né? Que foi presidente aí por um ano e pouquinho. Já causou um estrago muito grande nesse tempo. E pra quem não lembra, a gente tinha acabado de sair da ditadura, então o brasileiro tava precisando de esperança, né? Tava precisando de uma pessoa... de uma pessoa que, nossa, que mudasse a situação e tal. E o Collor surgiu muito como essa pessoa que ia, né, que tipo, um cara que era tipo bonito, jovem, que ia fazer a nova política, que ia trazer, né, novos ares para a política brasileira. Acabou que ele trouxe o quê? Um confisco da poupança. De tempos em tempos sempre temos algum político falando que vai fazer a diferença, que é fora do meio comum e que vai salvar todo mundo, e essa pessoa acaba por toda a situação. Geralmente dá merda, então assim, né, muito, muito cuidado com isso daí tudo. E é isso, então foi isso aí, teve essas questões, acharem que os personagens eram, na verdade, políticos. Você vê que quando fala que a Globo manipula, a pessoa é sempre uma coisa tão doida que a Globo fez 2 novelas, uma pra cada candidato. Né, que é pra manipular, mas ficar meio que neutro mesmo. Segundo a justiça eleitoral, você tem que fazer a mesma coisa pra todos os candidatos, né? Então ela fez uma novela pra cada um. Eu achei bonito isso, que assim, ela manipula pros 2 lados, né? Que é democrático, uma manipulação democrática, legal. E sobre manipulação política, é o nosso último tema aqui do vídeo, que aconteceu na novela Geração Brasil, que inclusive vocês devem estar curiosos, porque apareceu na thumb do vídeo, que esse é o caso mais icônico de denúncia de mensagem subliminar em novelas da Globo. Porque o que aconteceu?
Geração Brasil, a novela dos mesmos autores de Cheias de Charme, ela estreou em 2014, que era ano eleitoral, ano também daquela Copa do Mundo que a gente perdeu de 7-1 e que falaram que o jogador lá falou que tudo ia ficar bem depois da Copa, não ficou. E aí a novela era sobre informática, aí sobre coisa de smartphone, porque era um negócio que estava ficando cada vez mais popular e todo mundo estava se conectando à internet, eram outros tempos. E aí o que aconteceu? O título da novela, ela decidiu grafar usando aquele lit. O que é? É quando você pega uma frase e troca vogais ou letras por números. Quando você bate o olho você consegue enxergar, mas está usando outros caracteres. Inclusive, eu recomendo fazer isso para senhas, por exemplo. Quando você precisa botar número, você troca algumas letras por números. Recomendo fazer também quando você está falando mal de alguém no Twitter e não quer que resolva, que a pessoa ache por Ego Search. Isso é muito prático também. Exceto se a pessoa do Ego Search sabe disso e ela também pesquisa com os números. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que na época, o Alberto Cantalice, que vem a ser o vice-presidente nacional... vinha a ser, né, o vice-presidente nacional do PT, ele botou a boca no trombone acusando a Globo de manipulação política e mensagem subliminar por causa do título da novela Geração Brasil. Por quê? O que ele apontou lá? Porque a Globo tirou as letras, trocou por números, etc. E aí ele viu 2 números em especial no logotipo da novela. Ele viu o número 40 e ele viu o número 45. E aí ele pensou, 40 é o número do PSB e 45 é o número do PSDB. E os dois eram oposição ao PT, que estava no governo na época, estava concorrendo às eleições. E aí ele acusou a Globo de fazer campanha pro Aécio, que era o 45 na época, e para o Eduardo Campos, que estava concorrendo à presidência na época pelo PSB, mas depois ele acabou falecendo naquele acidente depois da entrevista no Jornal Nacional, vocês se lembram disso. O Alberto, ele declarou: "Estamos acostumados com a manipulação da Globo. Esta foi um tiro no pé, porque as redes sociais estão desmascarando. Isso não passa de uma manipulação grosseira para influenciar o processo eleitoral." E aí, de novo, aquelas coisas que a gente pensa... Como que o logotipo ia influenciar o voto das pessoas? Eu não faço ideia de como. Através do seu inconsciente, claro. Nossa, vai ficar guardado ali, todo dia que você olha, você pensa 45. Ou seja, pelo fato de Geração Brasil ter sido um dos maiores fracassos do horário das 7, isso contribuiu para a eleição da Dilma na época? Com certeza, eu não tenho dúvida. Que como as pessoas não estavam vendo aquela abertura passando 45 todos os dias, elas voltaram no 13? Sim, claro. Infelizmente, mais uma vez, culpa da Globo que boicotou o PSDB. Né? A Globo foi uma grande Cátia Abreu que jogou um vinho na cara do Serra falando: "Você nunca vai ser presidente." E essas foram as mensagens subliminares que as pessoas acusaram a Globo de botar em suas novelas para tentar passar alguma outra mensagem para o seu cérebro. Você lembra de alguma outra? Você pode compartilhar com a gente, porque a gente foi pesquisar a fundo para encontrar esses exemplos aqui, mas sempre pode ter mais coisa. Assim como aqui esse canal tem muito mais coisa, outros vídeos sobre novelas, sobre reality show, sobre livros, sobre como o Lula influenciou a novela O Salvador da Pátria, tem tudo aqui, você pode encontrar. Tem tudo. Você pode também seguir a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. A gente sempre tá lá nas nossas pessoais, pelo menos reclamando sobre televisão, você pode acompanhar a gente. É isso, conta aí pra gente se você lembra mais de alguma outra mensagem subliminar, seja de novela. Se quiser falar de filme também fala, engaja o canal, é ótimo. Conta do Rei Leão mesmo. Fala que você também achou que o Scar falava "eu sou gay" no final, como uma forma de colocar a homossexualidade na cabeça das crianças dos anos 90. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Segundo a Receita Federal, o senhor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a Operação Uruguai, não respondeu e seria julgado a... É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. 3 vezes dizendo que é mentira.